De número 122, vamos ler todos juntos, a uma só voz, a palavra de Deus. Leiamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reinem paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Pai, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, a Deus, pela leitura da tua palavra, Senhor. Como é bom estarmos aqui nesta noite para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração, Senhor. Que privilégio o Senhor nos concede, Senhor, de livremente podermos nesta noite, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E nós te pedimos, ó Deus, que o nosso coração não seja empecilho para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que nós não sejamos distraídos, ó Deus, à tua mensagem nessa noite. Mas que o Senhor nos capacite pelo teu Santo Espírito a compreender e a colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que for dito nessa noite. Que eu não fale de mim mesmo, Senhor, mas fale a tua palavra, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem assentar-se. Como eu mencionei, nós já estamos aí no Salmo 122, e esse salmo, então, é considerado também como um salmo de romagem. O salmo de romagem é uma espécie de coletânea dentro do próprio livro de Salmos, que descreve, então, a peregrinação do povo de Deus até Jerusalém, até o tabernáculo, até o templo onde eles iam adorar a Deus. Esses salmos são compostos, então, por 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Esses salmos também são conhecidos como salmos de peregrinação, exatamente porque eles eram cantados, eles eram entoados à medida que as pessoas, então, subiam, para Jerusalém. Eles eram também conhecidos como salmos de degrau ou salmos de ascensão, ou seja, salmos de subida. Alguns historiadores, eles acham que esses 15 salmos, eles fazem referência exatamente aos 15 degraus que existiam ali no tabernáculo, Então, como eu mencionei, esses salmos, eles eram entoados, eram cantados à medida que o povo de Deus se dirigia a Jerusalém, ao lugar onde Deus havia escolhido para que eles pudessem adorá-lo. Se você depois der uma olhadinha nesse salmo, você vai ver que esse salmo descreve vários sentimentos do povo de Deus nas mais diversas circunstâncias, nas mais diversas situações. E eles mostram exatamente isso que é a nossa vida. Os sentimentos, aquilo que acontece conosco durante a nossa peregrinação nesta vida. O que nós encontramos, então, no Salmo de número 122, é exatamente a devoção de Davi, que é o autor desse salmo, que ele tem por Jerusalém e pelo tabernáculo. Exatamente porque Jerusalém era o lugar onde Deus havia escolhido para que dali, nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, dali ele pudesse então governar o povo. Jerusalém também era o lugar da adoração ao nosso Deus, de maneira então que as pessoas iam exatamente para lá, para poderem adorar, para poderem oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Vamos dar uma olhadinha então nesse salmo e vamos ver o significado que ele tem e quais as lições então que nós podemos aprender olhando então para o salmo de número 122. Primeiramente então eu preciso trazer uma contextualização para que a gente possa entender bem aquilo que o salmo quer dizer para nós. Como eu já mencionei agora há pouco, a cidade de Jerusalém, ela é
o foco central aqui deste salmo. Embora Davi mencione a casa do Senhor 2 vezes aí, no verso de número 1 e também no verso de número 9, você vai ver então que é em Jerusalém que está a casa de Deus, e é em Jerusalém então que Deus derrama das suas bênçãos, Deus derrama da sua prosperidade, Deus derrama da sua paz. A palavra Jerusalém significa fundamento de paz. É por isso que você vai encontrar aí no verso de número 6, o salmista então orando pela paz de Jerusalém, pois a paz em Jerusalém era algo favorável aos moradores, era algo então que significava uma bênção de Deus, exatamente porque os peregrinos então poderiam ir até Jerusalém para louvar a Deus. Como eu mencionei também, no reinado de Davi, Jerusalém então se tornou a capital do reino, e o local então onde toda a adoração a Deus era realizada. Jerusalém era o lugar escolhido por Deus para que Deus pudesse fazer ali habitar o seu nome, não só na cidade, mas no templo, no tabernáculo. Embora o templo ainda não existisse na época então que esse salmo foi escrito, mas lá já existia o tabernáculo, a arca de Deus, lá já existiam então os sacerdotes, os altares. Então todas as pessoas precisavam se dirigir a Jerusalém para adorar a Deus. Então a gente precisa entender esse contexto para que a gente entenda aquilo que o salmista está dizendo a respeito então da cidade de Jerusalém. Então, veja primeiramente que o salmista, ele vai demonstrar alegria por Jerusalém. Está nos versos 1 e 2, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Uma vez então que Jerusalém e o tabernáculo era o lugar da adoração a Deus, o convite que o salmista então recebe gera essa alegria, gera esse sentimento então nele. Veja então que lição preciosa nós já temos no início desse salmo, não é verdade? O salmista então já demonstra a alegria diante desse convite. Vamos à casa do Senhor. E vale a pena aqui relembrar, irmãos, que nós estamos falando dessa ida à casa de Deus numa peregrinação. Muitos desses peregrinos, eles saíam de longe, rumo então a Jerusalém. Conforme nós vimos no Salmo 121 na semana passada, muitos desses peregrinos, eles caminhavam a pé durante muitos dias, no sol, na chuva, de dia e de noite, enfrentando caminhos difíceis, escorregadios, enfrentando perigos para que pudesse chegar ao lugar escolhido por Deus para essa adoração. Apesar disso, então, o salmista se sente privilegiado em ir à casa de Deus, ao local de culto. Ele se alegra, então, em saber que ele vai encontrar outros irmãos, ele vai poder cantar, bendizer as maravilhas de Deus, agradecer a Deus pelas suas maravilhas, pelos seus pecados que são perdoados por meio dos sacrifícios que são oferecidos. Então, ele se alegra, a despeito, então, de toda a distância, das dificuldades, das intempéries que pode acontecer no meio do caminho. Não apenas a casa do Senhor, mas a cidade trazia alegria ao coração do peregrino. Imagine então o peregrino chegando diante de Jerusalém, ele coloca então os seus pés na cidade, ali então está o tabernáculo. Ele então, admirado diante da cidade, ele olha com deleite e ele fala como se a própria cidade pudesse ouvir os seus sentimentos. Aí no verso de número 2, ele vai dizer: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. É como se o salmista estivesse dizendo aquilo que a gente às vezes fala quando a gente faz uma viagem longa, não é? Finalmente eu cheguei. Finalmente eu estou aqui dentro das tuas portas. Eu estou dentro das tuas muralhas, ó Jerusalém. Eu estou feliz de estar aqui. Que bênção que eu consegui chegar.
Então ele se alegra com isso, em ver que o seu caminho teve um fim proveitoso. Além disso, então, a seguir, nós vamos ver que o salmista fala de Jerusalém. Isso mostra, então, o apreço que ele tem por Jerusalém. Veja aí os versos 3 a 5. Ele vai dizer: Jerusalém, que estás constituída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Conforme eu mencionei agora há pouco, certamente os que vinham de todas as partes remotas de Israel, a visão de Jerusalém então era algo impressionante. À medida então que eles iam chegando, eles não viam simplesmente ali um emaranhado de construções ou um emaranhado de edifícios, mas eles viam exatamente essa cidade muito bem organizada e compacta, conforme o salmista diz aqui. Ele olha então para Jerusalém como essa capital, como esse lugar sagrado, como esse lugar santo. Mais do que isso, irmãos, Jerusalém significava a própria unidade do povo de Israel. O salmista está dizendo exatamente isso aqui. As tribos, então, se dirigiam para essas ocasiões festivas e elas se uniam ali como um só povo. Era o lugar onde Deus havia escolhido para habitar o seu nome. Calvino vai dizer que Jerusalém era o vínculo de uma unidade santa. Calvino ainda vai dizer que Jerusalém era vista pelos judeus como a única cidade existente no mundo. Embora existisse certamente outras cidades tão belas, tão formosas como Jerusalém, mas o judeu só tinha olhos para Jerusalém, porque era lá então que ele encontrava os tronos de justiça, o lugar de adoração ao nosso Deus. O salmista então afirma que o objetivo da ida a Jerusalém não é apenas um apreço pela cidade, mas no verso 4 ele vai dizer: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Um só lugar onde todas as tribos subiam para cultuar a Deus. E talvez você ache isso estranho, não é? Nos dias atuais, onde parece então que cada um pode adorar a Deus da sua própria maneira, agora a gente encontra então um relato do salmista em que ele se dirige então a essa capital chamada de Jerusalém, onde Deus então havia estabelecido apenas um lugar onde o seu nome deveria ser invocado e cultuado. Talvez nós, com a mentalidade moderna como temos, pensamos o seguinte: por que Deus não deixa com que cada um faça o seu próprio culto? Para que essas pessoas então teriam que sair, peregrinar, talvez durante dias, de dia e de noite, no sol, na chuva, enfrentando perigos, para ir à capital, a Jerusalém, para prestar culto a Deus? Por que elas simplesmente não podiam fazer isso nas suas próprias cidades, estabelecendo os seus próprios tabernáculos, os seus próprios templos, instituindo então o seu próprio sacerdócio, para que elas pudessem então fazer isso sem ter que fazer essa peregrinação? Porque Deus então estabeleceu apenas um culto em Jerusalém. E eu quero apresentar aqui talvez algumas razões importantes para isso. Primeiramente, para verificar a obediência do povo. Veja então que a lei de Moisés, ela dizia então que o povo deveria exatamente se reunir neste lugar, no tabernáculo, no lugar onde Deus havia então colocado o seu nome. Essa peregrinação, meus irmãos, certamente ela custava tempo, ela custava dinheiro, ela custava recursos. Tinha que haver uma certa organização do peregrino para que ele pudesse então se dirigir a Jerusalém. Novamente Calvino vai dizer o seguinte: quando os fiéis se reuniam no Monte Sião, não era tolice, nem o zelo irrefletido, nem o impulso de sua própria mente que os trazia até lá. Eles eram levados pela ordenação divina, a fim de que cultuassem a Deus no Monte Sião.
Então percebam que a ordenança de Deus põe à prova a nossa obediência. Eles deveriam fazer isso em obediência à palavra de Deus. Em segundo lugar, o culto a Deus em Jerusalém era a manifestação da aliança de Deus com o seu povo. Percebam que o culto em Jerusalém demonstrava exatamente isto. As pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Deus, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos. Havia então perdão dos pecados, a renovação na instrução do povo de Deus. Afinal de contas, você vai perceber o salmista dizendo que eles estavam na casa do Senhor. E o Senhor, você vai perceber, e nós já aprendemos sobre isso, está tudo em maiúsculo, é a casa do Deus da aliança. Então, todas as vezes que eles se reuniam em culto a Deus, era isso que estava acontecendo, a renovação desta aliança diante de Deus. Em terceiro lugar, a gente pode mencionar que o motivo pelo qual Deus havia instituído somente Jerusalém, é exatamente porque o culto em Jerusalém era o anúncio, em alto e bom tom, que os demais cultos realizados eram cultos falsos, a deuses falsos. E o motivo era simples, meus irmãos. Esses cultos e esses deuses que eram adorados fora de Jerusalém, não eram cultos ordenados nem a deuses ordenados pela palavra de Deus. Então, tudo aquilo que de fato era realizado fora deste contexto de Jerusalém, era considerado então um culto falso, a deuses falsos. Então, por isso o povo precisava se dirigir então a Jerusalém. Mas Jerusalém também, como eu mencionei, simbolizava o lugar de governo. Veja aí o verso 5. Vai dizer assim, lá o salmista está dizendo, ou seja, em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A NVI traz uma tradução um pouquinho diferente, diz assim, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Dito de outro modo, o judeu sabia que em Jerusalém estavam os tronos de justiça. Era de lá então que Deus governava o seu povo. Era de lá então que procedia a lei, a vontade de Deus. Era de Jerusalém que Davi julgava os oprimidos. Era de Jerusalém então que Davi fazia justiça e decidia então aquilo que era certo e errado. Então percebam que Jerusalém, meus irmãos, ela representava então aqueles três ofícios que nós conhecemos. O ofício então do sacerdote, porque era lá então que o peregrino ia para adorar a Deus, para receber expiação pelos seus pecados, para aproximar-se de Deus. Era em Jerusalém também que o peregrino subia para ouvir a lei de Deus. Isso diz respeito então ao ofício de profeta. E Jerusalém também simbolizava o ofício de rei, porque era exatamente em Jerusalém que estavam os tronos de Davi. A pergunta então que nós devemos fazer é exatamente isso. Por que Deus então exigiu que o cetro do seu governo estivesse em apenas um lugar? Por que Ele não permitiu então que todas as cidades pudessem ter os seus governos próprios? No finalzinho nós vamos ver como isso então aponta para Cristo. E como nós devemos então olhar a Jerusalém exatamente nessa perspectiva. E finalmente, irmãos, nós vamos perceber que o salmista, ele demonstra preocupação por Jerusalém. Veja aí os versos 6 a 9. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza, os versos de 6 a 9. Vamos ler? Orai. Então veja que o salmista então chama a cada um de nós a oração nos versos 6 e 7. É interessante que aparece aqui um jogo de palavras que, por causa da nossa tradução, ela não fica evidenciada. Mas o hebraico aqui,
ele traz exatamente isso, né? Peça pela Shalom, peça pela Shalom de Jerusalém. Ou seja, peça pela paz do fundamento da paz. Ele está pedindo então essa paz, exatamente essa cidade que significa paz. O salmista também deseja que a bênção de segurança para todos os habitantes de Jerusalém e os peregrinos. Ele diz aí nos versos 6 e 7, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Notem aqui então, meus irmãos, como Davi nos ensina o modo de então nós ordenarmos as nossas orações. Nós temos um costume muito próprio, né, de nos preocuparmos mais com o nosso bem-estar em detrimento do bem-estar do outro. A gente às vezes acostuma inclusive a pensar o seguinte, né? Eu estou bem, né? Se o meu próximo está ruim, eu não tenho muito o que fazer, né? Então a gente não se preocupa muito com o que acontece com a pessoa que está ao nosso redor. E às vezes a gente tem esse mesmo sentimento na igreja. A gente acha que porque nós estamos bem e o nosso irmão está meio lá, meio cá, isso não tem nada a ver comigo. Mas aqui o salmista nos ensina algo diferente. Ele está dizendo que o bem do meu próximo, o bem dos peregrinos, a paz em Jerusalém, ela vai ser não apenas um benefício para o outro, para a cidade, mas isso vai trazer benefícios a mim mesmo. Então, quando ele ora para que Jerusalém seja próspera e para que haja paz em Jerusalém, ele não ora somente pela prosperidade, pela paz da cidade, mas ele sabe e ele reconhece que a prosperidade e a paz da cidade também vão significar paz e prosperidade para ele também. Por isso ele ora, sejam prósperos os que te amam. E certamente, irmãos, nós podemos aplicar essa mesma verdade à igreja. Se nós desejamos desfrutar de paz e prosperidade na igreja, nós devemos orar para que isso aconteça. A paz e a prosperidade da igreja significam paz e prosperidade a todos aqueles que amam a igreja. Isso significa, irmãos, que aqueles então que buscam tirar a paz da igreja e infligi-la com diversas calúnias, não devem ser alvos das misericórdias de Deus, mas do seu castigo. Porque eles tumultuam a igreja. Veja então que o peregrino não ora apenas pela paz de Jerusalém, mas ele luta por ela. Porque se Jerusalém não tivesse em paz, isso dificultaria o culto do peregrino. Ele não teria condições de ir a Jerusalém caso Jerusalém estivesse em guerra. Porque isso ia limitar o culto. Ele não poderia adorar a Deus. Assim também aqueles que tumultuam a igreja, tirando a paz da igreja, trazendo dissensões da igreja, atrapalha aqueles que de fato querem adorar a Deus. Davi, então, ele vem pedindo essas orações, pela paz dentro e fora da cidade, pela prosperidade, que o governo seja próspero. Mas notem aí que ele mesmo, no verso 8, ele ora pela cidade. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Então, o que Davi está pedindo aqui? Em resumo, o que ele está pedindo é que se houvesse paz e prosperidade em Jerusalém, preste atenção, os irmãos, os amigos deles, eles poderiam então se dirigir pelo menos 3 vezes ao ano à casa do Senhor, e ali então ele poderia ver a prosperidade. Notem que a oração de Davi, ela demonstra então a piedade deste salmista em perceber que a paz de Jerusalém significava não apenas bênção para ele, mas significava também bênção para os seus amigos, para os seus irmãos, porque eles poderiam encontrar em Jerusalém o local da salvação de Deus. Em outras palavras, irmãos, Davi ora por Jerusalém para que as pessoas então pudessem se dirigir ali
e pudessem ouvir a palavra de Deus e serem salvas, serem transformadas. O templo ou o tabernáculo em Jerusalém não era restrito apenas aos judeus. Existia de fato um local, conhecido como Átrio dos Gentios, onde eles também poderiam ouvir a palavra de Deus. Então notem que Davi ora, porque a casa de Deus é tão importante, que ele anela pela prosperidade contínua da própria cidade. E por fim então Davi adiciona: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor ao tabernáculo localizado em Jerusalém, Davi então buscaria o bem da cidade. Buscar o bem da cidade nesse contexto significa não apenas orar pela cidade, mas significa protegê-la, defendê-la das guerras, contribuir financeiramente para a manutenção do culto a Deus que acontecia naquela cidade. Davi quer o bem de Jerusalém, mas não somente ora para que Deus abençoe a cidade, mas ele mesmo resolve buscar o bem de Jerusalém, a fim de que então os seus irmãos e os seus amigos possam ter a oportunidade então de ouvir e cultuar ao Deus verdadeiro. Que beleza esse salmo, não é, irmãos? Um salmo então que nos ensina a respeito então da alegria do salmista e dos demais peregrinos por estarem na casa do Senhor. Esse salmo então nos ensina que a paz e a prosperidade de Jerusalém também devem ser buscadas, porque a paz e a prosperidade de Jerusalém significava a paz e a prosperidade do próprio povo. Mais do que isso, a paz e a prosperidade de Jerusalém significava então que as pessoas tinham um lugar de adoração. Eles poderiam então se dirigir ao tabernáculo com alegria, ao culto a Deus. Os seus irmãos, os seus amigos podiam fazer o mesmo e encontrar ali em Jerusalém a verdadeira salvação que vem de Deus. O que esse salmo então, o que o Salmo 122 nos ensina nessa noite? Primeiramente, irmãos, esse salmo nos ensina sobre a alegria que nós devemos ter de ir à igreja, de cultuar a Deus e de encontrar os nossos irmãos. Notem aí o verso de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Notem aqui, irmãos, que nós estamos falando de uma peregrinação que acontecia 3 vezes ao ano. Nós, por nossa vez, nós temos o privilégio de adorarmos a Deus domingo após domingo. Nós sequer precisamos peregrinar. Muitos de nós, basta uma caminhada de 10 ou 15 minutos, ou basta você ligar o seu carro, em 10 ou 15, no máximo 20 minutos, você chega à igreja. E que sentimento há no nosso coração quando nós fazemos isso? Com toda certeza, irmãos, deve ser um sentimento de alegria. Deve ser um sentimento de gozo, um sentimento de paz, porque nós estamos na casa de Deus. Nós não podemos ser tomados de abatimento, de cansaço, de reclamação, porque nós estamos na casa de Deus. Isso não serve somente para os adultos, mas também para as crianças e adolescentes. Quando são chamados pelos seus pais a irem à casa de Deus, a demonstração então deve ser de alegria. Sim, eu vou me alegrar porque eu vou à casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou juntar-me com os meus irmãos. Esse salmo também nos ensina, meus irmãos, sobre a importância da igreja. Veja então que, como eu mencionei, o salmista ele ora pela paz em Jerusalém para que as pessoas pudessem continuar adorando a Deus e para que os seus irmãos e amigos também fossem conduzidos até lá. A igreja de Cristo, por sua vez, ela tem muito mais importância do que o tabernáculo. Por isso, irmãos, a igreja não deve ser afligida. Ela não deve ser levada à ruína por alguns que querem fazer isso. A paz na igreja significa a porta aberta da salvação para nós e para os nossos amigos e os nossos irmãos. Por isso, quando a igreja se mete em calúnias, em confusões, em discórdias, consequentemente é inevitável o apagamento, a diminuição da piedade.
E se o corpo então é destruído, como é que você acha que a gente vai sair dessa se nós somos membros desse corpo? Além disso, então, meus irmãos, essa passagem nos ensina que a igreja, então, ela não é um título vazio. Ela não é uma placa que você coloca ali do lado de fora para que as pessoas, então, possam ver que aqui é uma igreja. Mas a igreja é um lugar onde deve ser buscado o verdadeiro cristianismo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos orar pela paz na igreja e trabalhar diligentemente por ela. Nós devemos promover a boa fama da igreja, dar bom testemunho, pregar o evangelho com palavras e com a nossa vida, sustentar moralmente e financeiramente a igreja. Como diz o apóstolo Paulo, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade, por preservar, melhor dizendo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse salmo também nos ensina sobre a obra missionária. Nós acabamos de ver um vídeo aqui, não é? Onde nós vimos muitos cristãos que não podem se dirigir livremente a um lugar como este. Muitos são proibidos de ler, de cantar, de ouvir a palavra de Deus, de receber os sacramentos sem que sejam perseguidos. Quantas pessoas ainda não podem expressar-se como esse salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque não há casa do Senhor ainda. Não há igreja. Não há lugar de adoração. Não há lugar de culto. É por isso que isso muito diz a respeito da tarefa, da obra missionária que nós temos. Do empenho que nós devemos então ter para que pessoas então possam adorar a Deus. Quantos ainda peregrinam em direção a falsos templos, seguindo falsos deuses, exatamente porque não conhecem o verdadeiro Deus e a verdadeira religião. Portanto, ao olhar para esse salmo, veja a igreja de Cristo então como lugar de salvação. Se comprometa a levar a salvação àqueles que não conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Demonstre a essas pessoas, então, que a igreja é muito mais do que uma reunião de pessoas que não têm outra coisa para fazer no domingo à noite. Mas, de fato, é o lugar onde a salvação de Deus é ministrada, é proclamada, e onde Ele pode, de fato, adorar ao Deus verdadeiro. E por fim, meus irmãos, esse salmo nos ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Veja então como esse salmo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeiramente porque em Cristo nós não precisamos mais peregrinar aqui e acolá. Você não precisa ir mais para a Terra Santa. Você pode até ir lá, não tem problema nenhum. Mas você não precisa ir lá para buscar a Terra Santa, a Água Santa, a água do Rio do Jordão. Você não precisa ir lá no Muro das Lamentações e raspar um pouquinho lá dos tijolos do muro e trazer para sua casa. Você não precisa tocar chofar. Você não precisa dirigir-se a um lugar específico da adoração. Em Jesus Cristo nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos mais do templo em Jerusalém. Aliás, ele nem está lá mais. Nem existe mais o templo em Jerusalém. Mas nós podemos, por meio de Jesus, adorar a Deus aqui e agora, em espírito e em verdade, como nós estamos fazendo exatamente nesse momento, unicamente por meio de Jesus, o nosso Salvador. Esse salmo também aponta para o Senhor Jesus Cristo, conforme eu mencionei agora há pouco, porque nós não precisamos mais do templo em Jerusalém. Jesus disse lá em João 2,19, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus ainda disse lá em Mateus 12,6, aqui está quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. E nós não precisamos mais adorar neste lugar chamado Templo do Senhor. Lembra que eu falei então sobre Jerusalém e o tabernáculo como sendo o único lugar da adoração? Pois bem, veja como isso se aplica a Cristo. Se aplica a Cristo porque Cristo é o único sacerdote.
Ninguém pode adorar se não for por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim como o peregrino só podia adorar a Deus verdadeiramente indo ao templo ou ao tabernáculo e em Jerusalém, nós só podemos adorar ao Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. Lembra que o tabernáculo, o templo, era o lugar onde a lei de Deus era ensinada? Pois bem, somente por meio de Cristo nós podemos receber o verdadeiro ensino, porque Ele é o nosso profeta. É por meio de Jesus, então, que nós recebemos o ensino verdadeiro. Todos os outros ensinos são falsos. Somente o ensino de Jesus é verdadeiro. Tudo, então, aponta para Ele. Lembra, então, que eu falei que de Jerusalém, que Davi, então, governava o seu povo? Pois bem, Cristo é o único e verdadeiro rei sobre a igreja. Tudo isso, então, aponta somente para Ele. Assim como as leis saíam de Jerusalém, assim como os tronos, os tribunais estavam lá, toda a lei, todo o governo da igreja está sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, assim como o peregrino deveria ir a Jerusalém para receber perdão, ensino pelo sacerdote, governo pelo rei Davi, todo cristão só encontrará perdão, ensino e governo em Jesus Cristo, o nosso único e supremo sacerdote, o nosso profeta e o nosso rei. Sendo assim, irmãos, a morte e ressurreição de Jesus inaugurou um novo tempo e um novo templo. Esse templo, então, é edificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. E nós mesmos, como pedras vivas, somos construídos como casa espiritual. É isso que afirma o apóstolo Pedro, quando ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nessa noite nós possamos servir a Deus com alegria. Deus habita no meio do seu povo por meio do seu Espírito. Ofereçamos a Deus mais do que sacrifícios. Ofereçamos a Deus a nossa vida. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, em gratidão e louvor a Jesus Cristo, o nosso bendito e supremo Salvador. Vamos orar nesse instante, feche seus olhos. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta hora, Senhor. Te damos graças mais uma vez por Jesus, o nosso sacerdote, o nosso rei, o nosso profeta. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas apontam para Ele, o nosso único e suficiente Salvador. Assim, Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, como sacrifício agradável na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te bendizemos nesta hora, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.